Boa noite a todos, meus irmãos. Agradeço a todos por esse sábado à noite, estarmos juntos aqui para podermos estudar, relembrar o Evangelho do nosso irmão maior, Jesus. Que nessa noite os nossos ensinamentos entrem nos nossos corações, nos iluminando, nos protegendo, nos abençoando, Antes de fazermos a prece, eu vou passar uns recados que a casa nos pede, que é o primeiro, sobre as lives da casa. As lives da casa acontecem de segunda a segunda. Às 9 horas nós temos um estudo do livro de Emmanuel, que é o Fonte Viva. Todos os dias nós damos sequências às lições desse livro. Às 20 horas nós temos aqui agora, como está acontecendo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos fazendo o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos agora para fazermos a nossa prece e darmos sequência aos estudos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos juntos em nossos estudos, a oportunidade de sermos irmãos em uma só corrente, em uma só oração. Que possamos nessa noite iluminar as nossas mentes, os nossos corações. Que a Tua luz nos resplandeça, que assim seja. Então vamos lá. O estudo da noite hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, e é o item 4, a missão dos profetas, que nós iremos fazer o estudo hoje. Então, o central é esse livro, Nos estudos, eu usei a Bíblia, foi essa Bíblia aqui, que eu usei, para quem quiser depois conferir, porque eu vou trazer umas linhas históricas aonde foi retirada dessa Bíblia aqui, a Bíblia da Ave Maria, Então, vamos lá. A missão dos profetas. Quando nós falamos de profetas, nós já colocamos pensamentos lá no Antigo Testamento, O Antigo Testamento, ele é mais de 80% da Bíblia, e muitos de nós não estudamos o Antigo Testamento. A própria doutrina espírita, ela nos fala da importância do estudo do Antigo Testamento. Lá no livro O Consolador, Emmanuel, na terceira parte, ele tem perguntas e respostas sobre o Antigo Testamento, sobre Jesus, religiões. E a questão 267, que é a pergunta: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Qual a importância do Antigo Testamento na nossa educação religiosa? Ele nos fala que o Antigo Testamento, apesar de toda a sua simbologia, então tem de ter um estudo muito minucioso, Porque quando nós já estudamos as parábolas, já estudamos o Novo Testamento, o estudo já tem de ser minucioso devido ao nosso vocabulário pobre, Porque nós ainda, como espíritos, nós temos um vocabulário ainda pobre, não
é apurado, né? Não que nós somos ignorantes culturalmente, mas sim no entendimento ainda da lei divina, né? Então ele fala que o Antigo Testamento, na nossa educação religiosa, ele é uma pedra angular. E ele usa ainda a palavra fonte mater. Aí eu fui pesquisar o que é um mater e eu encontrei que é o que está na origem, razão ou causa. Então o Evangelho é uma pedra angular que está lá nas nossas origens, que é uma causa da revelação divina. Falar hoje dos profetas, seguindo o raciocínio do nosso pedagogo aqui, ó, Allan Kardec, né, nos coloca lá no Antigo Testamento, que pouco estudamos. Emmanuel, ele é claro, né, espírito elevadíssimo, que nós precisamos dele na nossa educação religiosa. E dando sequência nessa explicação de Emmanuel sobre o Antigo Testamento, lá na questão 277, o estudo da noite hoje é sobre a missão dos profetas, ele nos dá uma pincelada, umas definições de profeta, anjo e eleito. Que lá na pergunta está o seguinte: os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Aí Emmanuel nos fala que os profetas antigos, eles eram chamados à iluminação da sementeira. Homens comuns como nós, eles também tinham o processo de se iluminar, né? Eles estavam no caminho da iluminação, da elevação, né? Dessa reencarnação, dos processos de reencarnações que nos ilumina. E ele nos fala o seguinte, que anjo já é um espírito que passou para o plano superior. Ele se redimiu, né? Eles foram escolhidos como anjo, mas teve um processo como nós, e hoje eles são anjos devido à sua purificação. E Emmanuel fala, como eu disse antes de ler aqui a pergunta, sobre o eleito. Ele fala o seguinte: eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Por que trazer essa pergunta com essa resposta de Emmanuel? A missão dos profetas, todos nós temos missões, né? Nós somos, como que eu vou dizer? Nós somos filhos de Deus e nós estamos a seu serviço. Então, o nosso serviço, como Jesus nos falou, né, ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós somos os instrumentos divinos. E falar de profeta, às vezes, nos deixa distante dessa nossa missão, unicidade de sermos instrumentos do Cristo. E aí a gente vê, diante do estudo, que não existe essa distância, como na maioria das vezes acontece na nossa cabeça. Que às vezes nós deixamos de fazer algo por nos acharmos pequenos. E os profetas também, eles tiveram essas dúvidas.
Na questão 277, Emmanuel fala, eles foram chamados para a iluminação da sementeira. Eles tiveram a mesma... Os anjos já são aqueles que passaram por tudo, se redimiram, iluminaram e são angélicos. E somente o Cristo, ele é o eleito. É aquele espírito que foi criado como nós, simples e ignorante, e teve a sua trajetória sem estes tipos de quedas que nós tivemos. E na questão 282, Emmanuel nos fala o seguinte: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa do homem? Aí Emmanuel ele já expande, nos dizendo que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, estudar o Velho Testamento é nos ampliar. É voltarmos lá nas nossas raízes e chegarmos até o Novo Testamento, aonde nós vamos o quê? Nos redimir. Encontrar com Cristo mais preparado. Sabendo que o mesmo processo que os profetas tiveram, nós estamos passando, nós vivemos, e o Cristo é ele que nos fará voltar ao Pai, né? O mestre, né? O divino mestre, ele nos coloca como espíritos iluminados, mas nós temos de quê? Ter as nossas reencarnações, nos iluminarmos vivenciando o seu evangelho. E o Antigo Testamento, ele tem os livros proféticos, que são os profetas, né? Que são os maiores e os menores. Esses maiores e menores são devido ao tamanho do livro, né, que eles escreveram. Quando faz essa designação de profeta maior e menor, não é que um foi melhor do que o outro. É o livro, a quantidade do livro, né? Quantos capítulos teve aquele livro? A importância de todos eles foi grande, serviram de instrumento de Deus e cumpriram a sua missão. E o Antigo Testamento, ele começa com o Pentateuco Mosaico, que são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, para entendermos isso, nós iniciamos lá no Pentateuco. E a mesma coisa é com a doutrina. Quando nós estudamos a doutrina espírita, os primeiros livros é o Pentateuco, que é a base, né? Para ampliarmos o nosso conhecimento diante da doutrina. Kardec nos trouxe o Pentateuco espírita e nós temos no Antigo Testamento o Pentateuco mosaico. E os livros históricos, eles contam as histórias do povo de Israel, desde as tribos até a Terra Prometida. Esses livros, né, os poéticos e os sapienciais, também tem 5 livros, mas ele já nos ensina, nos traz esse lado nosso mais da poesia, né? De usarmos mais os nossos sentimentos. E eles são organizados cronologicamente, pela relevância, não pela data de que foi escrito. E chegando os livros proféticos, que, como eu falei, são divididos entre os profetas maiores e os menores. Os maiores são os que mais escreveram
os seus livros. E Malaquias, que foi um dos últimos profetas, né? Porque depois de Malaquias e Neemias, nós ficamos sem profecias até João Batista, que dá mais ou menos 500 anos. Ele nos diz o seguinte, porque aqui nós estamos estudando as profecias, né? Ele nos diz da vinda de Elias antes do Senhor. Em Malaquias capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais e dos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra como maldição. Então, lá no Antigo Testamento, nós já sabíamos da volta de Elias. E o próprio Cristo nos disse que João Batista é a reencarnação de Elias. E às vezes nós nos debatemos nisso, e a nossa resposta está na onde? Lá na nossa base, que é o quê? O Antigo Testamento. Que na maioria das vezes nós não estudamos, nós não colocamos ele como base de princípio dentro de um estudo. E Kardec, no item 4, ele fala sobre a missão dos profetas. Ele fala que o profeta é aquele que tem o dom de adivinhar o futuro. Então, todo profeta adivinha o futuro, lá no Antigo Testamento. No sentido evangélico, ele fala que é todo enviado de Deus para instruir aos homens e revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual, né? Os profetas, aqueles que eram considerados profetas, eram diferentes das pitonisas, dos adivinhadores. As pitonisas, os adivinhadores, eles eram rejeitados. Os profetas não. Eles eram considerados homens de Deus. Hoje, no século XXI, nós temos os nossos médios que nos trazem, né, notícias reconfortantes do plano espiritual para poder nos ajudar. A doutrina dos espíritos através dos médiuns nos traz as nossas obras para podermos estudar. E os médiuns naquela época eram os profetas. Kardec também fala que eles têm o dom de prescender o futuro, foi considerado um dos seus atributos da qualidade. Então, o profeta era aquele que sabia prover o futuro, né? Eles davam notícia do futuro. Em Deuteronômio, lá no capítulo 34, fala o seguinte, que em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, né? É o primeiro profeta, né? A nossa primeira revelação. Ele, para poder tirar o seu povo da escravidão, né? Ele profetizou as pragas, né? Lá do Egito, para que o faraó deixasse ele libertar o seu povo de suas mãos. E aqui fala que o Senhor conheceu Moisés face a face. E Moisés foi um homem comum, como nós, né? Com a única diferença de adivinhar o futuro. E mesmo assim era o seu irmão Arão que reportava a sua fala devido às suas dificuldades. Hoje, no século XXI,
Nós somos esses profetas menores, divulgando a doutrina, divulgando o Evangelho do Cristo. E na primeira carta de João, no capítulo 4, ele nos adverte quanto aos profetas. João nos fala: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós não podemos atribuir o título de profeta a qualquer pessoa, a qualquer espírito, pelo fato dele se comunicar bem, dizer palavras bonitas, né? Ele tem de ser o quê? Os espíritos, se o espírito é de Deus. Uma característica para saber naquela época se a pessoa era um profeta, o título que ele ganhava era Homem de Deus. Em Deuteronômio e 1 Reis, eles trazem isso para nós. Era homem de Deus. Por quê? O profeta, ele tinha uma diferença de caráter da nossa. Ele foi chamado à sementeira, como Emmanuel nos disse, lá no livro Consolador, para se evoluir, mas o caráter dele era mais apurado, né? Ele realmente, ele falava em nome de Deus. Era uma pessoa séria, né? A mulher que ajudou Elias quando ele saiu do deserto para poder continuar seguindo o seu caminho depois que ele travou, né, lá a sua batalha contra os profetas de Baal. Ele encontrou a sunamita, aonde ela, depois de ajudar Elias, ela o acolher, ela olhou para ele e disse que ele era o homem de Deus. Ela falou assim: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Ela olhou para aquele homem que ela nunca tinha visto, pedindo a ajuda, e ele disse para ela: se ela o ajudasse, nada faltaria. E naquele tempo era o tempo de quê? De fome, de sede, né? Era escasso. E a mulher só tinha o quê? O necessário para aquele dia ela comer junto com o seu filho. Ela não tinha ali alimento para mais uma boca. E Elias falou para ela: se me atender, se me ajudar, nada te faltará. E ela viu aquela diferença de caráter naquele homem, né? O profeta, ele tem isso. O caráter dele é mais apurado, né? Ele fala, ele realmente fala. Nós, na nossa linguagem de hoje, os médiuns sérios, né? Que trata a doutrina dos espíritos com seriedade. Os profetas, a voz de Deus calou em algum momento? Isto foi interrompido? Porque depois de Malaquias e Neemias, nós não tivemos outros profetas até João Batista, que dá mais ou menos 400, 450 anos sem profecia. Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele nos adverte, né, que a voz de Deus nunca vai cessar. Nunca. O próprio Cristo nos disse, né, que a tua palavra não passará.
Então pode passar o tempo que for, a sua palavra não irá morrer. Lucas nos fala que quando eles pediram a Jesus para os discípulos se calarem, Jesus responde: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Está lá em Lucas capítulo 19, 40. Então, sempre a palavra de Deus ela será divulgada. Nós aqui agora estamos unidos, né? Nós estamos estudando o Evangelho do Cristo. A nossa palavra, ela não pode se calar, né? A maior caridade que nós fazemos com a doutrina espírita, com o Evangelho, é a divulgação. Divulgar o Evangelho. Compartilhar a palavra do Cristo. Hoje, no momento em que nós estamos, né, reclusos em casa, nós temos a tecnologia, onde nós podemos espalhar a palavra, a semente do Cristo, a todas as pessoas. E aí isso vai passando, vai passando. É aqui, ó. Se parar, as pedras clamarão. Em Atos dos Apóstolos, na Pentecostes, e também Atos, que foi o Lucas, né, o evangelista Lucas que escreveu, ele relembra o que Jeremias falou. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. É eles nos trazendo a Pentecostes. E ele relembra aquilo que foi profetizado por Jeremias, que está lá no capítulo 1, versículo 28. Então, o Antigo Testamento, que é a nossa base, que é a pedra angular, e Jesus, que nos redime, que nos ensinou o amor, e ele nos pede para profetizarmos o amor, né? Ele já nos avisa, se nós pararmos, vai haver outra forma de continuar a profecia. Porque a missão de um profeta é levar a palavra de Deus aonde quer que ela deva de ser divulgada. E a palavra de Deus ela deve ser divulgada começando no nosso lar e a todo e qualquer lugar que nós possamos ir. A todo e qualquer lugar que nós iremos. Trouxe algumas profecias para entendermos como os profetas, eles nos ajudaram, mas esquecemos de retornar lá no Antigo Testamento e estudar, né? Desmistificando toda aquela simbologia do Antigo Testamento. Isaías, que foi o profeta que mais falou da vinda do Cristo, né? Ele falou do seu nascimento. Ele fala sobre a Virgem. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. E quando o Cristo veio até nós, nós duvidamos que era ele. Maria passou por uma situação aonde José ficou em dúvida em aceitá-la, né? E o seu destino seria o quê? Aquilo que a lei determinava, né? Ela seria o quê?
julgada. Mas isso não aconteceu. Ele a acolheu. E isso daí já estava lá no Antigo Testamento, por um dos maiores profetas, Isaías, e nós esquecemos disso. E Miqueias, ele também falou do nascimento do Cristo, porque o Cristo nasceu lá em Belém. E nós esperávamos o Cristo nascer dentro do Sinédrio, entre os doutores da lei, com uma família considerada nobre. E ele veio o quê? Na simplicidade, na manjedoura. Miqueias nos disse: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E nós julgamos o Cristo. Nós o crucificamos. Nós não ouvimos o seu clamor ao amor. E até hoje nós estamos tentando vivenciar esse evangelho. Nós, como profetas menores, não como adivinhadores, ele nos pede para profetizarmos a sua palavra através da divulgação do amor, através do estudo do evangelho, para sermos irmãos um para com outros. Isaías, ele continuando falando do Cristo, mesmo o Cristo lá no Gólgota, nós julgando ele como um ladrão, né? Um transgressor da lei, Isaías nos falou: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os seus discípulos, o único que ficou com Cristo até nos últimos momentos, foi João, o evangelista. Os outros recuaram. E o nosso profeta Isaías, ele nos advertiu isso antes, para nós, na chegada do Cristo, não cairmos nessa armadilha. E muitos caíram. Muitos foram contra eles. Desde aqueles lá de cima do Sinédrio até os outros de baixo. Mas Isaías, ele fala que isso iria acontecer. Mas ele também falava da grandeza, ele também falou da grandeza de Jesus, e aquilo que ele sabia que futuramente ele iria colher. Ele nos falou que lá no Gólgota, com a sua partida, o Cristo, ele nos diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, Cristo, ele já sabia de tudo. Ele não foi traído. Ele veio com amor. Ele veio logo após João, e ele veio nos ensinar o amor e pedir para que profetizamos o amor. E Isaías, o profeta que mais falou da vinda do Cristo, ele já nos disse isso antes. E Isaías, ele esteve entre nós em mais ou menos 722 a.C., ele já nos advertiu. Só que como, né, pobres que somos, não estudar o evangelho, não voltar lá na nossa base, nós passamos de liso.
nós deixamos nos levar. Tem um comentário aqui do Jerônimo. Jerônimo está sempre conosco. Interessante pensar como estamos lidando com as nossas potencialidades, a exemplo de nossa mediunidade. Isto, todos somos médios. Não somos médio igual aquele médio que nós conhecemos dentro da casa espírita, que recebe mensagem dos espíritos, veem os espíritos, ouvem, mas nós somos médios intuídos o tempo todo pela espiritualidade maior. A sensação que nós temos da lei divina dentro de nós nos faz profeta menores. E o profeta, ele é intuído por Deus. Ele é um servo do Senhor. E nós somos servos do Senhor. Nós temos de nos comportar como tal. O nosso caráter tem de ser purificado. Nós temos de saber, como diz o Jerônimo aqui, das nossas potencialidades. E divulgar o amor divino que existe dentro de nós. Essa trajetória do Cristo que Isaías nos fala, tá? Ela está no capítulo 53, versículo 1 a 12, para quem quer ler na íntegra, porque eu marquei poucas coisas, né? E o profeta? Porque tá muito fácil eu vim aqui dar Ctrl+C, Ctrl+V e falar, né? E aí, os profetas antigos, a missão deles era muito mais difícil do que a nossa. Hoje, como profetas menores, gostei disso, profetas menores, é muito fácil, meus irmãos, divulgar o evangelho hoje, no século que nós estamos, com a tecnologia que nós temos. Os profetas, o trabalho deles antigamente era muito mais difícil do que o nosso hoje. Como eles trabalhavam? O primeiro exemplo que eu trouxe foi de Elias, porque Elias, ele se sentia muito sozinho. E ele tinha aquela pretensão de que somente ele buscava Deus. Nós encontramos isso lá na primeira carta aos Reis, capítulo 19, tá? Para quem quiser ler. Então, ele falou assim, não, é só eu que busco Deus. Ele foi um grande profeta. Tanto é que ele veio antes do Cristo, né? João Batista, a reencarnação de Elias, né? As atitudes dele como pessoa, como profeta, né? Não o colocou diante de Deus, e sim como homem de Deus, pelo seu caráter. E ele voltou ao serviço do Cristo e cumpriu muito bem. Assim como nós estamos cumprindo muito bem. Cada um de nós somos individuais, temos as nossas dificuldades, as nossas potencialidades, e nós estamos nos caminhos certos. Nós estamos rumo ao nosso conhecimento, né? Ao retorno ao Pai. O nosso caráter é belo. O caráter de qualquer um de nós é belo. Não importa o nível de escuridão que infelizmente ainda habita em nós. Mas o nosso caráter é belo. Enxergar no outro as qualidades, não o defeito. Isso é lá. Nós temos de ter a caridade de nos colocarmos divulgadores da qualidade dos nossos irmãos, não dos defeitos, porque nós somos a mesma essência.
Outro comentário: adorei sua definição de sermos médios por estarmos sempre sendo intuídos pelos espíritos de luz, que embora alguns de nós não sejamos médios por ver, ouvir ou falar com a espiritualidade. Somos por sermos inspirados pelos irmãos superiores. Isso. Nós somos lindos, nós somos belos. Não é o nosso corpo que nos define. É o nosso caráter, assim como a definição do caráter dos profetas. Né? Um homem de Deus. Nós somos homens de Deus. Precisamos nos ampliar, sim. E cada um deve de doar aquilo que tem. Outros profetas, eles se reuniam em escolas. Então tinha as escolas para os profetas, né? Aquele grupo ali, como nós estamos aqui agora. Eles se reuniam e trocavam experiências. Alguns usavam música para poder se inspirar. Outros se baseavam em sonhos e visão, mas Jeremias, ele nos alertou o seguinte, que nem todo sonho era uma profecia. Então tinha de ser avaliado, né? Então aquele sonho era um sonho realmente inspirado por Deus? Jeremias nos diz isso lá no capítulo 23, versículo 28 a 32. E, apesar de tudo isso, profetas como nós, homens comuns, espíritos simples e ignorantes, a missão deles, antigamente, lá no Antigo Testamento, era de chamar o povo de Israel de volta para Deus, de lembrá-los da presença do Senhor na sua vida diária. Miqueias define isso, lá no capítulo 6, versículo 8. Chamar o Senhor na nossa vida diária é o que a doutrina nos pede. A doutrina espírita, ela está sempre nos lembrando, vivenciar o Evangelho. Praticar, recebemos o convite diário da prática da caridade. Parafraseando São Francisco de Assis, e uns falam que essa frase não é dele, pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Aqui eu estou usando palavras. Se necessário, use palavras. Pregar o tempo todo, profetizar o tempo todo. Se nós ainda não somos purificados suficientemente na vivência do Evangelho, nós podemos sim usar a nossa capacidade intelectual e divulgar o Evangelho com palavras. A Viviane, observando a trajetória dos profetas, mais uma vez comprova que a mediunidade é de caráter educativo, pois eles, através da seriedade... Voltou. Pois eles, através da seriedade, mais uma vez comprova que a mediunidade é de caráter educativo, pois eles, através da seriedade e servos de Deus, se educam e educavam os irmãos divulgando as orientações divinas. Isso mesmo. É o homem de Deus, né? Não somos médios, ouvir, falar e ver, mas nós temos a lei divina dentro de nós. E a nossa primeira profecia é educarmos os nossos irmãos. Começa no lar e vai até aonde nós
Vamos todos os dias, no trabalho, na padaria, no supermercado, visita aos amigos. Isso daí nos faz profetas menores, mas profetas de Deus, mas homens de Deus, de acordo com a nossa capacidade, com aquilo que nós temos para poder dar. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. E ele ainda nos fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. É o nosso irmão Paulo nos falando: oi, você é embaixador do Cristo. Deus está fazendo um apelo através de você, mas você tem de reconciliar com Deus. Nós temos de voltar a Deus, porque não foi Deus, não é Deus que se afasta de nós. E se nós, devido à nossa necessidade ainda material, nos afastamos dele, mas ele está lá. E ele nos coloca como seus filhos, nos pedindo para praticar a sua lei, praticar a lei do amor. Mas como que eu sei que eu estou sendo chamada? Como que eu vou saber disso, que eu tenho essa capacidade? Emmanuel nos fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O que mais falta numa casa espírita é trabalhador. É profetizar, divulgar a doutrina. Trabalho simples. Clicando aí no compartilhar, você já é um profeta menor, compartilhando o Evangelho do Cristo. Aceitando um trabalho numa casa espírita, você continua as suas atividades. Nós continuamos trabalhando, mesmo com as casas fechadas. Mas como que os antigos profetas eram chamados? Moisés, ele foi chamado através de uma sarça, né, que pegou fogo, né? Veio aquele fogo e pegou nela. E ele viu que ali tinha algo diferente. Ele fala: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E aí a trajetória de Moisés, como primeira revelação divina, foi a libertação do seu povo, as profecias que ele fez para o faraó do Egito, para libertar o seu povo. Então, os chamados são diversos. E para aceitá-lo, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Isaías, ele foi chamado quando o rei Uzias morreu. E quando ele recebeu esse chamado, ele se colocou diante de Deus, diante de chamado, como homem de lábios impuros. Olha para vocês verem, o profeta que mais falou da vinda do Cristo. O profeta que foi estudado por Estevão, livro Paulo e Estevão. Ele que mais falou da vinda do Cristo. Quando ele recebeu o chamado, ele se colocou tão pequeno, que ele falou assim: nossa, mas eu não tenho nem como falar.
né? Porque, parafraseando Santo Agostinho, se for preciso, use palavras. Se você não sabe exemplificar, use palavras. Ele se colocou como lábios impuros. E o Senhor levou até a ele a brasa, tocando a sua boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado ao teu pecado. Ele limpou aquele homem que se considerava lábios impuros. Na linguagem de hoje só fala abobrinha, né? Ele foi tocado por uma brasa e ali ele foi purificado. E o fala para ele: engorda o coração desse povo, né? Nós estávamos sedentos das profecias, das palavras de Deus na nossa vida. Isaías falou: eis-me aqui. Quando nós recebemos um chamado, nós ficamos o tempo todo se perguntando: eu aceito ou não aceito? Isso vai dar ou não vai dar muito trabalho? E eles não. Eles foram chamados, se colocaram pequenos, mas diante da justificativa de Deus, é você mesmo que eu quero. A única coisa que eles falaram foi: eis-me aqui. Paulo, na estrada de Damasco, o que queres que eu faça? Jeremias, quando ele recebeu o chamado, ele também se considerou uma pessoa com não capacidade de falar. Ele disse: eu sou um menino. Ou eu sou um menino, como que eu vou falar? E aí o Senhor, terminando o chamado a Jeremias, e estendeu o Senhor a tua mão e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O Cristo usou aquele menino para sair dele as tuas palavras. As tuas palavras de amor, as tuas palavras para nos preparar para a vinda do Cristo. Porque mais ou menos em 500 anos ficamos sem profecias. E João Batista, com 6 meses de diferença do nascimento do Cristo, seu primo, ele veio e profetizou o arrependimento. Ele nos chamou a repensarmos todas as nossas atitudes e nos voltarmos para Deus, preparando o caminho do Cristo. E nós hoje, no século 21, com todas as facilidades que nós temos, nós somos tímidos na divulgação do Evangelho, na divulgação da doutrina espírita. E esquecemos que nós somos instrumentos do Senhor, nós somos co-criadores do Senhor. E nós temos uma missão, que é a divulgação do seu Evangelho, para que nós possamos, através das nossas reencarnações, nos purificarmos, sairmos de profetas e sermos anjos. Um dia nós seremos anjos, um dia nós seremos Cristos. E essa profetização, né? Se nós pararmos, as pedras clamarão. Os nossos filhos falarão, os nossos filhos sonharão. Então, meus irmãos, é melhor aceitarmos o convite agora, para realmente sermos os profetas de Deus, na divulgação do Evangelho, e amanhã parar de usar palavras e ficarmos como Jesus veio até nós e nos exemplificou. Eu agradeço a casa, o convite, agradeço a oportunidade de ter estudado essa lição
a missão dos profetas, e agradeço mais ainda a todos vocês por terem deixado eu entrar nos seus lares e ter levado o Evangelho do Cristo. Eu agora vou fazer a prece final. Deus nosso Pai, Jesus nosso Rabi da Galileia, agradecemos a oportunidade de termos estado unidos nessa noite para relembrar o seu Evangelho. Que possamos continuar usando palavras, mas amanhã exemplificar o seu Evangelho, vivenciá-lo na sua maior pureza. Que assim seja. Eu agradeço a todos e uma boa noite.